A Bíblia alerta sobre mentiras espirituais que parecem piedosas, e milhões caem nelas. Uma delas é impressionante. Quantas mentiras teológicas você aceitou sem questionar? Hoje vou revelar 5 ensinamentos que afastam milhões de pessoas do verdadeiro relacionamento com o Criador. Prepare seu coração para uma jornada de descoberta espiritual. Você já parou para refletir sobre quantas vezes aceitou um ensinamento religioso simplesmente porque alguém com autoridade disse que era verdade? Quantas doutrinas você carrega no coração sem nunca ter questionado sua origem ou fundamento bíblico? A verdade é que, ao longo dos séculos, diversas interpretações humanas se infiltraram na mensagem original das Escrituras, criando barreiras invisíveis entre você e o Pai Celestial. Essas distorções não aconteceram da noite para o dia. Elas foram construídas tijolo por tijolo, geração após geração, até se tornarem tão familiares que passamos a aceitá-las como verdade absoluta. O resultado disso é devastador. Milhões de pessoas sinceras, com fome de Deus, se afastam da fé porque não conseguem conciliar o que aprenderam sobre Ele com o que seus corações anseiam encontrar. Hoje você vai descobrir 5 mentiras teológicas que têm aprisionado consciências e distanciado almas do verdadeiro relacionamento com o Criador. Não estou aqui para destruir sua fé, mas para libertá-la das correntes que a impedem de voar. Estou aqui para mostrar que Deus é muito maior, muito mais amoroso e muito mais próximo do que tentaram fazer você acreditar. A primeira mentira teológica que precisamos desmascarar é uma das mais cruéis e prejudiciais que já foi plantada no coração da igreja. É a ideia de que Deus está constantemente observando cada movimento seu, esperando o momento certo para castigá-lo por seus erros. Essa visão distorcida transformou o Pai amoroso em um juiz impiedoso, sempre pronto a condenar, nunca satisfeito com seus esforços. Quantas vezes você já ouviu que Deus está zangado com você? Que cada dificuldade na sua vida é um castigo divino pelos seus pecados? Essa teologia do medo tem raízes profundas na história da igreja, especialmente em períodos onde o controle religioso era exercido através do terror e da culpa. Líderes descobriram que pessoas amedrontadas são mais fáceis de controlar, mais dispostas a obedecer sem questionar. Mas veja o que as Escrituras realmente dizem. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Deixe essas palavras penetrarem profundamente em seu espírito. O apóstolo Paulo não disse que há pouca condenação, ou condenação apenas em certos casos. Ele foi categórico e absoluto. A palavra condenação aqui no original grego é katakrima, que significa literalmente um julgamento contra alguém, uma sentença de punição. Paulo está declarando que, para aqueles que estão em Cristo, essa sentença simplesmente não existe. Não é que Deus está constantemente perdoando seus erros diários com má vontade. É que em Cristo você já foi completamente justificado. Pense na diferença entre um pai amoroso e um juiz severo. Um juiz aplica a lei friamente, sem considerar as circunstâncias ou o coração da pessoa. Um pai, por outro lado, corrige com amor, não para destruir, mas para formar caráter. Deus não é um tirano celestial esperando você tropeçar. Ele é Abba, Pai, como Jesus nos ensinou a chamá-lo. A carta de João, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18, nos revela uma verdade libertadora. O amor perfeito lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Você consegue perceber a profundidade dessa declaração? O medo de castigo divino é incompatível com o verdadeiro conhecimento do amor de Deus. Quando você vive com medo de Deus, você não pode amá-lo verdadeiramente. O que você sente é terror religioso disfarçado de reverência. Há uma diferença monumental entre o temor reverente, que é respeito e admiração, e o pavor de ser punido. O primeiro aproxima você de Deus. O segundo o afasta completamente. Essa mentira teológica tem consequências práticas devastadoras na vida das pessoas. Ela cria cristãos neuróticos, sempre verificando se estão fazendo tudo certo, nunca experimentando paz genuína. Gera uma espiritualidade baseada em desempenho,
onde seu valor diante de Deus depende de quão perfeito você consegue ser naquele dia. Muitos abandonam a fé porque não conseguem sustentar esse peso insuportável. Outros permanecem, mas vivem em constante ansiedade espiritual, nunca certos de sua salvação, sempre duvidando do amor de Deus por eles. Essa não é a vida abundante que Jesus prometeu em João capítulo 10, versículo 10. A verdade bíblica é radicalmente diferente. Deus o ama não porque você é perfeito, mas enquanto você ainda é imperfeito. Romanos capítulo 5, versículo 8, deixa isso cristalino. Deus prova seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Antes de qualquer mudança, antes de qualquer mérito. Se você cresceu acreditando que precisa conquistar o amor de Deus através de comportamento impecável, hoje é o dia da sua libertação. Deus não é um contador celestial somando seus acertos e subtraindo seus erros. Ele é um pai apaixonado por você, comprometido com sua transformação, paciente com seu processo de crescimento. Isso não significa que Deus ignora o pecado ou que não há consequências para nossas escolhas. Significa que seu coração em relação a você não é de condenação, mas de restauração. Ele não está esperando você falhar. Ele está torcendo para você vencer. Grande diferença. Se este vídeo está tocando seu coração e abrindo seus olhos para verdades que você nunca havia considerado, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos apenas começando a desvendar as mentiras que afastam pessoas de Deus. A segunda mentira teológica, que aprisiona milhões de almas, é igualmente destrutiva e profundamente enraizada nas tradições religiosas. É a crença de que você precisa estar espiritualmente limpo, moralmente perfeito e sem pecado antes de poder se aproximar de Deus. Que suas orações só sobem aos céus quando você está em estado de pureza total. Essa mentira criou uma barreira invisível entre pessoas sinceras e o trono da graça. Quantas vezes você já deixou de orar porque sentiu que não era digno naquele momento? Quantas vezes adiou buscar a Deus porque primeiro precisava resolver seus problemas, consertar seus erros, limpar sua vida? Se você está esperando estar perfeito para se aproximar de Deus, você nunca vai se aproximar. Essa é a armadilha cruel dessa mentira teológica. Ela transforma a jornada espiritual em um círculo vicioso impossível de romper. Você não pode se limpar sem Deus, mas acredita que não pode ir até Deus sem estar limpo. Essa distorção tem raízes históricas profundas. Durante séculos, sistemas religiosos criaram classes de pessoas. Havia os santos e os pecadores, os dignos e os indignos, os que podiam se aproximar de Deus e os que precisavam de mediadores humanos para fazê-lo. Sacerdotes se tornaram porteiros do divino, controlando quem tinha acesso à presença de Deus. Mas observe cuidadosamente o que aconteceu no momento da crucificação de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 51, registra um evento de significado monumental. O véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Não de baixo para cima, como seria se mãos humanas o tivessem rasgado, mas de cima para baixo. Esse véu separava o lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava, do restante do templo. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, e isso apenas uma vez por ano, após meticulosos rituais de purificação. O rasgamento desse véu não foi acidental. Foi uma declaração divina de que o acesso à sua presença estava agora aberto para todos. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, expressa isso com clareza renovadora. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Você percebe a palavra usada aqui? Ousadia. No grego original é parresia, que significa confiança destemida, liberdade de falar, franqueza. Você tem permissão para se aproximar de Deus com ousadia, não com medo ou vergonha. Não porque você é perfeito, mas porque Jesus abriu o caminho. A ordem bíblica é exatamente o oposto do que essa mentira teológica ensina. Você não se limpa primeiro para depois se aproximar. Você se aproxima
para ser limpo. Venha como está. Traga suas falhas, suas dúvidas, suas feridas, seus pecados. Deus não se assusta com sua humanidade imperfeita. Lembre-se da mulher com fluxo de sangue em Marcos capítulo 5. Segundo a lei judaica, ela era cerimonialmente impura. Qualquer pessoa que ela tocasse também se tornaria impura. Ela não tinha o direito de estar naquela multidão, muito menos de tocar em um rabino. Mas em seu desespero, ela violou todas essas regras e tocou Jesus. E o que aconteceu? Jesus não a repreendeu por sua impureza. Não a mandou se limpar primeiro. Ele a chamou de filha e declarou que sua fé a havia curado. A impureza dela não contaminou Jesus. A pureza dele a transformou. Isso é evangelho genuíno. Jesus passou seu ministério terreno quebrando essa mentira teológica. Ele tocou leprosos que eram considerados imundos, conversou com samaritanos que eram desprezados, permitiu que uma prostituta lavasse seus pés com lágrimas, comeu com coletores de impostos e pecadores notórios. Cada ação era uma declaração viva contra a ideia de que você precisa estar limpo antes de se aproximar. Quando os fariseus o criticaram por se associar com pecadores, Jesus respondeu com uma declaração que deveria estar gravada no coração de cada pessoa religiosa. Mateus capítulo 9, versículo 12. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Você vai ao médico porque está doente, não porque está saudável. Da mesma forma, você vai a Deus porque precisa de transformação, não porque já está transformado. Você busca a sua presença porque está quebrado, não porque está inteiro. Sua imperfeição não é um desqualificador. É exatamente a razão pela qual você precisa dele. Essa mentira teológica criou gerações de cristãos que vivem em constante autocensura espiritual. Eles caem, sentem vergonha, se afastam de Deus, caem mais ainda por estar longe dele, sentem mais vergonha, se afastam mais. O ciclo é devastador e se alimenta de si mesmo. A verdade libertadora é que Deus não espera você estar perfeito para ouvi-lo. Ele ouve o clamor do coração sincero, não importa quão imperfeito esse coração seja. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e homicídio, mas quando confrontado com seu pecado, ele correu para Deus, não para longe dele. Leia o Salmo 51. É a oração de um homem quebrantado, não de um homem perfeito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi não esperou se consertar primeiro. Ele veio como estava, na condição que estava, com o coração despedaçado que tinha, e encontrou misericórdia. Você quer saber qual é o único requisito verdadeiro para se aproximar de Deus? Um coração sincero, não um coração perfeito, não uma vida impecável, não um histórico irrepreensível, apenas honestidade sobre quem você é e abertura para quem ele pode torná-lo. A parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, ilustra isso perfeitamente. O fariseu se aproximou confiante em sua própria justiça, listando suas virtudes religiosas. O publicano nem ousava levantar os olhos ao céu, mas apenas clamou: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus disse que foi esse homem, não o outro, quem voltou para casa justificado. Pare de esperar estar espiritualmente presentável para buscar a Deus. Ele já conhece cada falha, cada luta, cada área de escuridão em sua vida. Sua honestidade sobre sua condição não vai chocá-lo. Sua pretensão de estar bem quando não está é o que cria distância. Deus está mais interessado no seu coração sincero do que na sua performance religiosa. Ele prefere sua honestidade imperfeita à sua hipocrisia polida. Venha quebrantado. Venha com vergonha, venha com medo, apenas venha. Essa é a mensagem central do Evangelho que essa mentira teológica tenta obscurecer. A terceira mentira teológica que tem atormentado consciências e roubado a paz de milhões é talvez a mais insidiosa de todas. É a crença de que sua salvação é uma conquista diária que você precisa manter através de desempenho espiritual constante. Que você pode perdê-la a qualquer momento se não for vigilante o suficiente, piedoso o suficiente, obediente o suficiente. Essa mentira transformou a vida cristã em uma corda bamba espiritual, onde um único passo em falso
pode significar a perda eterna. Você conhece essa sensação? Aquele medo persistente de que talvez não tenha orado o suficiente hoje, não leu a Bíblia o bastante essa semana, não foi generoso como deveria ter sido naquela situação. Essa teologia do desempenho cria cristãos exaustos, constantemente verificando se ainda estão salvos, nunca certos de sua posição diante de Deus. É como construir sua casa sobre areia movediça, onde o terreno muda a cada dia, dependendo de quão bem você se saiu espiritualmente. A origem dessa mentira remonta à nossa tendência humana natural de querer ganhar o que recebemos. Nosso cérebro está programado para entender que esforço gera recompensa, trabalho produz salário, desempenho determina resultado. Então, naturalmente, tentamos aplicar essa lógica à salvação. Grande erro. A Escritura é absolutamente clara sobre a natureza da salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, não deixa espaço para ambiguidade. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 3 palavras destroem completamente essa mentira. Dom de Deus. Um dom não é algo que você ganha, é algo que você recebe. A diferença é monumental. Quando você ganha algo, há sempre o risco de perder se não continuar merecendo. Quando você recebe um presente, ele é seu, independentemente do seu desempenho subsequente. A salvação é da segunda categoria, não da primeira. Paulo passa a carta inteira aos Gálatas, combatendo exatamente essa mentira. Os Gálatas haviam começado na graça, mas estavam sendo convencidos de que precisavam adicionar obras da lei para manter sua salvação. A resposta de Paulo foi feroz. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Você percebe a lógica absurda que Paulo está expondo? Se você não pôde se salvar através de esforço próprio inicialmente, como pode manter essa salvação através de esforço próprio agora? Se foi a graça que o salvou, é a graça que o sustenta. Seu desempenho nunca foi e nunca será o fundamento da sua aceitação diante de Deus. Isso não significa que obras não importam. Significa que elas não são a causa da salvação, mas a consequência dela. Você não faz boas obras para se tornar filho de Deus. Você faz boas obras porque é filho de Deus. A ordem é crucial. Uma é escravidão religiosa. A outra é liberdade espiritual. Jesus deixou isso absolutamente claro em João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Ninguém. Isso inclui você mesmo. Pense na profundidade dessa promessa. Você está na mão de Jesus, e a mão de Jesus está na mão do Pai. Duplamente seguro. A única maneira de você ser arrancado dessa posição seria se algo fosse mais forte que o Pai. E o que é mais forte que Deus? Absolutamente nada. Nem seus erros, nem suas falhas, nem seus momentos de fraqueza. Essa mentira teológica tem causado danos psicológicos e espirituais imensuráveis. Ela cria pessoas que vivem em constante ansiedade sobre seu destino eterno, que acordam todos os dias se perguntando se ainda estão salvos, que interpretam cada dificuldade como evidência de que Deus os rejeitou. Muitos abandonam a fé completamente porque percebem que não conseguem manter o padrão impossível que essa mentira exige. Outros desenvolvem neuroses espirituais, obsessivamente tentando garantir sua salvação através de rituais religiosos. Nenhum desses resultados honra a Deus ou reflete a verdade do Evangelho. A verdade é que sua salvação está fundamentada em algo infinitamente mais estável que seu desempenho. Está fundamentada no caráter de Deus e no sacrifício completo de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, lista uma série de coisas que não podem separar você do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Observe que Paulo não menciona pecado nessa lista, porque já tratou disso anteriormente no capítulo. O ponto é que nada,
Absolutamente nada na criação pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sua salvação não depende da sua capacidade de se manter agarrado a Deus. Depende da capacidade dele de mantê-lo agarrado a Ele. Isso não é licença para pecar. É fundamento para a transformação genuína. Quando você entende que é amado incondicionalmente e eternamente seguro, algo muda em você. O medo deixa de ser seu motivador. O amor se torna. Você não obedece para evitar punição. Você obedece porque foi transformado por dentro. A diferença entre um escravo e um filho é exatamente essa. Um escravo obedece por medo de punição. Um filho obedece por amor e gratidão. Deus não quer escravos religiosos, desesperadamente tentando manter seu favor. Ele quer filhos seguros, que sabem quem são e de quem são. 1 João capítulo 5, versículo 13, foi escrito especificamente para dar certeza. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que saibais, não para que esperem, não para que duvidem, para que saibais com certeza. Se você tem passado anos vivendo com incerteza sobre sua salvação, constantemente temendo que um erro possa custar sua eternidade, hoje você pode descansar. Sua salvação não está nas suas mãos trêmulas. Está nas mãos firmes do Deus que nunca falha, nunca desiste, nunca deixa seus filhos órfãos. A vida cristã não é sobre manter algo que você conquistou. É sobre crescer em algo que você recebeu. Não é sobre garantir que Deus continue gostando de você. É sobre descobrir cada dia o quanto Ele já gosta. Não é uma maratona exaustiva de desempenho religioso. É um relacionamento de amor, crescimento e transformação. Quando você entende isso, tudo muda. A ansiedade espiritual dá lugar à paz. O medo de rejeição dá lugar à confiança. O desempenho religioso dá lugar ao crescimento relacional. Você para de tentar impressionar Deus e começa a conhecê-lo. Essa é a liberdade que Jesus prometeu e pela qual morreu. A quarta mentira teológica, que tem causado sofrimento desnecessário em incontáveis vidas, é a crença de que toda dificuldade, doença ou provação que você enfrenta é um sinal claro de que Deus está descontente com você. Que prosperidade significa aprovação divina e adversidade significa desaprovação divina. Que se algo ruim está acontecendo na sua vida é porque você fez algo para merecer. Essa teologia da retribuição imediata tem raízes antigas, mas suas consequências modernas são devastadoras. Quantas pessoas você conhece que carregam culpa por doenças que desenvolveram, acreditando que devem ter pecado para merecer tal sofrimento? Quantos já ouviram que sua dificuldade financeira é resultado de falta de fé ou desobediência oculta? Essa mentira transforma Deus em um comerciante celestial. Se você paga o preço certo de obediência e fé, recebe bênçãos. Se falha no pagamento, recebe maldições. É um sistema transacional frio que reduz o relacionamento divino a uma equação matemática simples. Obedeça e prospere. Desobedeça e sofra. Mas a realidade espiritual é infinitamente mais complexa e mais bela. O livro de Jó foi escrito precisamente para destruir essa mentira. Jó era descrito como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo assim, perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde. Seus amigos, operando sob essa mesma mentira teológica, insistiram que ele devia ter pecado secretamente. A lógica deles era simples: pessoas boas prosperam, pessoas más sofrem. Você está sofrendo, logo você deve ser mau. Mas Deus rejeita completamente essa lógica simplista. No final do livro, ele repreende os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele. O sofrimento de Jó não tinha relação com pecado pessoal. Havia dimensões espirituais, propósitos divinos e mistérios que transcendiam a equação simplista que seus amigos tentaram aplicar. Jesus confrontou diretamente essa mentira durante seu ministério. Em João capítulo 9, os discípulos encontram um homem cego de nascença e fazem a pergunta que revela essa teologia distorcida: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
A resposta de Jesus é revolucionária. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você consegue perceber o que Jesus está dizendo? Nem todo sofrimento é resultado de pecado específico. Às vezes existe um propósito maior que nossa compreensão limitada não alcança imediatamente. Reduzir toda a adversidade à punição divina é simplificar perigosamente a complexidade da existência humana e dos propósitos de Deus. Paulo, o apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, tinha o que ele chamava de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que ele orou 3 vezes pedindo que Deus o removesse. A resposta divina não foi remover o espinho. Foi: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo não estava sendo punido, estava sendo preparado. O espinho não era evidência de desaprovação divina, era um instrumento de formação de caráter e dependência de Deus. Paulo chegou à conclusão profunda: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A verdade bíblica é que vivemos em um mundo caído, onde coisas ruins acontecem independentemente do nosso nível de santidade. Doenças existem porque vivemos em corpos mortais afetados pela entropia. Injustiças acontecem porque vivemos em uma sociedade onde o livre-arbítrio permite que pessoas façam escolhas que prejudicam outras. Desastres naturais ocorrem porque a própria criação geme, aguardando redenção, como diz Romanos 8. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 45. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A chuva não discrimina. O sol não escolhe apenas iluminar os obedientes. Essa é a realidade da vida neste mundo presente. Isso não significa que Deus não se importa ou que está ausente do sofrimento. Significa que Ele opera de maneiras que transcendem nossa compreensão imediata de justiça. Romanos capítulo 8, versículo 28, oferece uma promessa poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Note que não diz que todas as coisas são boas, diz que cooperam para o bem. Existe uma diferença monumental entre essas duas afirmações. Câncer não é bom, traição não é boa, perda não é boa. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, pode tecer mesmo as coisas ruins em um tapete maior que produz crescimento, caráter, propósito e às vezes até milagres que não teriam ocorrido de outra forma. José, vendido como escravo por seus irmãos, falsamente acusado e preso injustamente, poderia ter concluído que Deus o havia abandonado. Mas no final ele disse aos irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa mentira teológica tem consequências práticas cruéis. Ela faz pessoas doentes se sentirem culpadas além de estarem sofrendo fisicamente. Faz quem está passando por dificuldades financeiras acreditar que Deus está punindo-os. Faz pais que perdem filhos questionarem que pecado terrível cometeram para merecer tal dor. Além disso, essa mentira cria um cristianismo superficial e insensível. Se você acredita que prosperidade sempre indica favor divino, você vai julgar os pobres como espiritualmente inferiores. Se acredita que saúde sempre indica santidade, vai ver os doentes como menos abençoados. Vai criar uma hierarquia espiritual baseada em circunstâncias externas, não em realidade interior. A verdade libertadora é que Deus está com você no sofrimento, não causando-o por ira. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria minutos depois. Por quê? Porque o sofrimento é real, a dor importa, e Deus se compadece genuinamente de nossa condição humana. Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos diz: Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus entende sofrimento não teoricamente, mas experiencialmente. Ele não está distante observando friamente. Ele está próximo, envolvido, sofrendo conosco. Se você está passando por dificuldades agora,
e tem acreditado que é porque Deus está insatisfeito com você, eu tenho uma mensagem libertadora. Sua adversidade não define o amor de Deus por você. O Calvário define. Lá, no momento de maior sofrimento humano já experimentado, Deus provou seu amor absoluto e incondicional. Você pode estar em um vale escuro não porque Deus o abandonou, mas porque Ele está produzindo algo em você que só pode ser formado na escuridão. Caráter como o de Cristo não é produzido em conforto constante. É refinado no fogo da adversidade, moldado na pressão das dificuldades, fortalecido na resistência das tempestades. Isso não romantiza o sofrimento, apenas reconhece que Deus pode usar até aquilo que o inimigo planejou para mal. Sua dificuldade atual pode ser o solo onde as raízes mais profundas da sua fé vão crescer. Sua dor presente pode ser a ferramenta que Deus usa para torná-lo mais compassivo, mais sábio, mais dependente dele. A quinta e última mentira teológica que precisa ser exposta é talvez a mais sutil e perigosa. É a crença de que Deus ama mais aqueles que o servem com mais intensidade, que existe uma hierarquia de amor divino baseada em dedicação religiosa. Pastores no topo, membros ativos no meio, cristãos mornos embaixo. Essa mentira cria dois tipos de pessoas igualmente prejudicadas. Primeiro, os exaustos espirituais que se queimam tentando alcançar um nível de serviço que finalmente os torne dignos de amor especial. Segundo, os desanimados que acreditam nunca poder fazer o suficiente para serem realmente amados por Deus. A verdade revolucionária é que o amor de Deus não tem gradações. Ele ama você tanto quanto ama o maior missionário que já viveu. João capítulo 3, versículo 16, não diz que Deus amou alguns no mundo. Diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amor completo, igual, radical por todos. Jesus contou uma parábola específica para destruir essa mentira. Em Mateus capítulo 20, trabalhadores são contratados em diferentes horas do dia. Alguns trabalham 12 horas sob o sol escaldante, outros chegam na última hora. No final, todos recebem o mesmo pagamento. Os que trabalharam o dia inteiro ficam indignados. A resposta do dono da vinha é profunda. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? A graça de Deus não se baseia em quanto você trabalhou. Se baseia em quem Ele é. Seu amor não é proporcional ao seu serviço. É completo independentemente dele. A parábola do filho pródigo ilustra isso de maneira ainda mais comovente. O filho mais novo desperdiça sua herança em vida dissoluta. Quando volta arrependido, esperando ser tratado como servo, o pai corre para abraçá-lo, veste-o com a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo, mata o novilho cevado. Restauração completa. Amor incondicional. Mas há outro personagem nessa parábola que muitas vezes ignoramos. O filho mais velho, que nunca saiu de casa, sempre obedeceu, sempre serviu. Quando vê a celebração pelo retorno do irmão, fica furioso. Sua queixa revela a mentira teológica que ele acreditava. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Você percebe o que estava acontecendo? O filho mais velho estava na casa do pai, mas vivendo como um escravo, não como um filho. Ele servia por obrigação, esperando pagamento, não por amor. E a resposta do pai destrói a mentira. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. O amor do pai sempre esteve disponível completamente. Ele apenas não havia recebido. Essa mentira cria cristãos que servem a Deus como mercenários, não como filhos, que fazem tudo certo externamente, mas cujos corações estão vazios, que medem seu valor pelo tanto que fazem, não pelo tanto que são amados. É uma prisão espiritual disfarçada de dedicação religiosa. A mulher que ungiu Jesus com perfume caro em Lucas capítulo 7 entendeu algo que os fariseus presentes não entendiam. Ela não estava tentando ganhar o amor de Jesus através daquele ato extravagante. Ela estava respondendo ao amor que já havia recebido. Jesus disse: seus muitos pecados lhe foram perdoados. Por isso, ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O serviço genuíno a Deus não é uma tentativa de escalar uma hierarquia de amor.
É uma resposta natural ao amor que já recebemos completa e livremente. Você não serve para ser amado. Você serve porque é amado. Não trabalha para impressionar. Trabalha porque foi transformado. A ordem é fundamental. 1 João capítulo 4, versículo 19. Captura isso perfeitamente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro vem o amor dele, depois vem nossa resposta. Não o contrário. Se você está tentando ganhar o amor de Deus através de serviço intenso, você inverteu a ordem e está se esgotando desnecessariamente. Deus não ama você mais quando você ora 3 horas. Ele não te ama menos quando você falha. Seu amor é uma constante imutável, não uma variável dependente do seu desempenho. É fundamentado no caráter dele, não no seu. Ancorado na decisão dele de te amar, não na sua capacidade de ser amável. Isso não promove preguiça espiritual. Promove motivação correta. Quando você entende que já tem todo o amor de Deus, você não serve por medo de perdê-lo ou esperança de conquistá-lo. Você serve pela pura alegria de participar daquilo que ele está fazendo no mundo. Você se torna parceiro, não empregado. A diferença prática é imensa. Um escravo serve até esgotar suas forças, porque acredita que mais serviço significa mais amor. Um filho serve com liberdade, sabendo que o amor já está garantido. Então pode descansar quando precisa, pode falhar sem medo de rejeição, pode ser honesto sobre suas limitações. Muitos líderes cristãos se queimam completamente porque vivem sob essa mentira. Eles acreditam que precisam fazer mais, ser mais, dar mais para manter o amor e a aprovação de Deus. O resultado é burnout espiritual, famílias negligenciadas, saúde destruída, tudo em nome de um serviço que deveria fluir de descanso, não de desespero. Se você tem se esgotado tentando provar seu valor para Deus, pare agora. Respire fundo. Deixe essa verdade penetrar em seu espírito. Você não pode fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. É impossível. Você já tem todo o amor dele, completamente, sem reservas, sem condições. Isso muda tudo. Suas orações deixam de ser barganha e se tornam conversa. Seu serviço deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Sua obediência deixa de ser medo e se torna amor. Você finalmente pode descansar na casa do Pai como filho, não trabalhar nela como escravo. Hoje você descobriu 5 mentiras teológicas poderosas que têm distanciado milhões de pessoas do verdadeiro relacionamento com Deus. Deus não é um juiz severo esperando você falhar. É um Pai amoroso, torcendo para você vencer. Você não precisa estar limpo para vir até Ele. Você vem até Ele para ser limpo. Sua salvação não está em suas mãos trêmulas, mas nas mãos firmes dele. Seu sofrimento não define o amor dele. O Calvário define. E ele te ama completamente, não proporcionalmente ao seu serviço. Essas verdades libertam você para viver em paz, confiança e alegria verdadeira. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente qual mentira mais impactou você. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus abençoe poderosamente sua jornada espiritual. Até breve.